Olá, queridos amigos, queridos irmãos da nossa casa de luzes no caminho. Estejamos em paz. Procuremos a paz. Pensemos na paz. Sintamos a paz. Falemos sobre a paz. E para dar por iniciada a nossa tarefa de difusão doutrinária, convidamos a todos que nos acompanhem numa prece, numa mentalização positiva. Para isso, a gente se dispõe mentalmente e emocionalmente, sintonizando-nos com Jesus de Nazaré. Deixamos as questões cotidianas de lado e nos permitimos alçar voo até os páramos da espiritualidade superior, onde encontramos a paz, o amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Este ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré. E como estamos, onde está o nosso pensamento, onde está o nosso coração, queremos encontrar-nos contigo, Jesus. Receber a tua energia boa, nos permitir perceber essa amorosidade tamanha que rompe o nosso peito de graça, de bem-aventuranças. Percebemos a tua ternura, Jesus, tomando conta do nosso cotidiano, dos nossos projetos, dos nossos ideais, das nossas decisões. E qual tu nos dizes que onde estivéssemos reunidos em teu nome, ali estarias, te percebemos amparando-nos e fortalecendo-nos. Estás conosco, Jesus, na mesma medida em que contigo estamos. Graças a Deus, graças a Jesus, por essa proteção espiritual que não se faz esperar, da nossa corrente espiritual, da casa de luzes no caminho. Graças a Deus, estamos em paz. Permaneçamos em paz. E que assim seja, e assim é, e assim será. Queridos irmãos, nós estamos com muito afinco, com muita perseverança, sintonizados com as correntes do amor, com as correntes da paz. Cada vez mais, hoje, agora, estamos muito necessitados de vida, necessitados de esperança, necessitados de otimismo, necessitados de misericórdia divina. Estamos observando também no silêncio do nosso coração, no silêncio desse ficar em casa, afastando-nos dos burburinhos, afastando-nos dos escândalos. Precisamos voltar para dentro do nosso coração. Precisamos, sim, valorizar o nosso tempo de crescer, o nosso tempo de pacificar, o nosso tempo de viver melhor. Estas questões, como são valiosas e como são necessárias, que as nossas reflexões atualmente nos conduzam à paz,
a vida saudável, a vida fraterna, a vida bondosa, a vida da irmandade. Todos somos filhos do mesmo Pai, absolutamente todos, indiferente ou independente das nossas ideologias, dos nossos valores, das nossas crenças, todos filhos do Pai e todos desejosos de vida. Essa vida povoada por esperança, por bom ânimo, por realizações, essa vida imortal. Fomos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, para que nos esforçássemos para deixar de ser simples e deixar de ser ignorantes. E quem sabe um dia, como diz Joana de Ângeles, a gente possa tornar-se um canal de luz, a gente possa tornar-se um elemento contributivo para a pacificação de todos os corações da Terra, os corações encarnados, desencarnados, porque afinal nós somos imortais. E o jeito como a gente aprende a valorizar a nossa vida, a nos esforçar por ter qualidade nessa vida imortal que é a nossa. Queridos irmãos, nos lembramos do crivo de Sócrates. Lembram? O grande filósofo? Ele nos apresenta 3 questões fundamentais na nossa vida. Ele nos diz que para a gente ter efetivo sucesso, efetiva vitória em todo e qualquer empreendimento, em toda e qualquer decisão, que nós precisamos seguir o crivo do Sócrates. Verdade, bondade e utilidade. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? O que nós estamos sentindo? O que nós estamos falando? É verdadeiro? É bondoso? É útil para mim e para as outras pessoas? É bondoso para mim e para as outras pessoas? É verdadeiro para mim e para as outras pessoas? Estamos falando em ética. E a ética visa o bem comum, o meu bem e o bem de todos quantos de nós se aproximarem. Estamos marchando pela vida, para a vida. Estamos caminhando para a maturidade, para a qualidade, para a verdade, para a bondade, para a utilidade. Frente a isso, reconhecemos o maior poder que existe no universo, que é o amor. Quando Jesus nos traz essa verdade, que o amor é a maior força que existe no universo. E ainda nos exemplifica Jesus, dizendo-nos que a força do amor é tamanha que um simples ato de amor é capaz de cobrir muitas coisas erradas. Que o amor é aquela questão de que quanto mais tu ofertas, mais ele se multiplica dentro de ti, do teu coração. Quanto mais amor eu presentear para as outras pessoas, maior quantidade de amor eu vou ter dentro do meu coração. Quando eu me torno
verdadeira, maior verdade vai existir em mim. Quando me tornar bondosa, maior bondade existirá dentro de mim. Quanto mais útil, funcional, operacional eu for para as outras pessoas, mais utilidade e funcionalidade eu vou ter dentro do meu próprio coração. Vejamos bem que Sócrates, no seu crivo da verdade, bondade e utilidade, ele está nos falando do amor. E esse amor que nasce, que cresce, que se multiplica e que jamais desaparece. Por que estamos trazendo essa questão? Para caminhar para frente, para a vida, para a realização, para o crescimento, para a maturidade de todos os espíritos da Terra, encarnados e desencarnados. Quando nós falamos de vida, nós falamos de oportunidade. Olha quanta misericórdia, quanta bondade do Pai, quando permite que eu consiga encarnar. Olha quanta bondade, quanta generosidade desses dois irmãos meus que estão no papel da minha mãe e do meu pai, quando eles me aceitam para que eu esteja matriculada na Escola da Terra. Como nos fala André Luiz em suas obras, claramente e profundamente nos fala sobre o processo reencarnatório. Nos fala sobre o planejamento de cada encarnação, sobre as minúcias, os detalhes, sobre a quantidade de técnicos da espiritualidade superior que se veem envolvidos na preparação de uma encarnação. Não é só minha mãe e meu pai que estão envolvidos nisso. Estão meus benfeitores espirituais, os meus protetores, os meus espíritos familiares, o meu anjo da guarda. Esse espírito que me acompanha por diversas encarnações e que mais que eu, ele me conhece. Ele conhece o que eu estou precisando. Ele sabe que tipo de experiências vão ser as mais enriquecedoras, que tipo de eventos eu vou participar para aprender aquilo que eu ainda não aprendi. Olha a quantidade de espíritos que se envolvem numa simples encarnação para visualizar o lugar, a comunidade, as pessoas, a minha profissão, todos os trabalhos que eu tenho que participar. A quantas pessoas eu vou beneficiar, de quantas eu vou me aproximar, a quantas pessoas eu vou influenciar para o amor, para a bondade, para a verdade, para a utilidade. Olha como isso é profundo, muito, muito, muito sério e delicado. Muitos são os quesitos, inúmeros são os quesitos que devem ser preenchidos no preparo de uma encarnação. Quantos técnicos, quanta gente esteve envolvida, desencarnados, amorosos, facilitando a minha encarnação. O corpo anátomo-fisiológico que eu vou usar. Se é melhor eu estar numa raça ou na outra. Se é melhor eu ter esse tipo de facilidades ou dificuldades. Se é melhor eu passar por tal prova ou por tal expiação. Se o meu fígado deve ser um fígado saudável, ou eu apresento alguma dificuldade exatamente para prestar mais atenção no fígado.
Em que momento da minha encarnação poderá me aparecer alguma moléstia, alguma dificuldade, alguma anomalia? Se eu nessa encarnação eu vou estar inclinada para as artes, para as letras, para as ciências, se eu vou trabalhar nas comunidades, se eu vou viver sozinha, ou se eu preciso constituir uma família, se eu vou ter facilidade para estudar ou dificuldade para estudar, se eu vou apresentar alguma limitação, por exemplo, alergia a alguma substância, e como é que meu organismo vai se comportar a partir do uso de alguma substância, se meu estômago ou meu coração não vai tolerar tal ou qual comportamento meu. Gente, isso é tão profundo, isso é tão sério. E por ignorância, por não saberem isso, por estar envolvidos em tantos sistemas incompatíveis com a bondade, com a verdade e com a utilidade, as pessoas decidem realizar um aborto. Gente, quantas consequências funestas vêm de um ato impensado. Quanto planejamento, quanta organização prévia se vê indo por água abaixo. Quanta frustração, quanta decepção, quanto fracasso, quanta doença, quantas obsessões seríssimas advém de um ato perverso que se chama aborto. As pessoas às vezes tentam justificar pelas vivências, pelas experiências. As pessoas às vezes tentam justificar, porque ninguém sabe o que levou uma pessoa a produzir um aborto ou a ser um médico abortivo ou um enfermeiro, ou às vezes alguém que induz as pessoas a fazerem um aborto. Quando nós olhamos o tamanho da mão que abortou, colocamos do lado da mão do abortado. Isso é matemática. É tão diferente o tamanho. E quando nós cometemos um ato de violência, quando há diferença de tamanho, no mínimo é covardia. Um dia, um pai que batia no filho chegou à minha atividade profissional e eu pedi que ele me mostrasse sua mão e pedi para o menino que o menino colocasse, o filho dele, colocasse a mãozinha dele em cima da mão do pai e perguntei para esse pai: a mão dele, a mão do teu filho, é do mesmo tamanho que a tua? Eu falei: não. Que diferença? Qual é a diferença? Que a mão dele é menor. Eu olhei para ele e falei: covarde. Por que tu não bate? Por que tu não agride alguém do teu tamanho? Na ignorância das pessoas, tinha muita gente, e ainda tem gente,
que se acha no direito. Porque o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Mentira! O corpo não é teu. Tu estás usando um corpo, só que não é teu. O corpo é do planeta. E se tu engravidou, é porque tu transou. E tu sabia que ao fazer sexo, pode haver um espermatozoide que se junta ao teu óvulo e gera uma vida. Se há um espírito para encarnar com essa mãe e com esse pai, se tem o planejamento encarnatório, porque foi só uma vez que a gente fez sexo, papapá, papapá, mas o tempo que faz que esse espírito precisava que tu fosses a mãe dele e que esse senhor aí fosse o pai dele. E vocês os dois, esse homem e essa mulher, para saber o quanto que precisavam desse espírito. Porque nem sempre são os pais que ajudam os filhos. É muito comum que são os filhos que ajudam os pais. E por ignorância, eles impedem esse espírito de encarnar junto a eles. Gente, isso é tão, tão, tão profundo. Será que na época da ciência e da tecnologia, dos avanços da informação, é só entrar na internet e ver o que a psiquiatria, a psicologia, a neurologia estão nos dizendo sobre os fetos, sobre aquelas pessoas que ainda não estavam prontas para nascer. Os bebês, os fetos, eles sentem tudo o que se passa ao seu redor. Pode ser que eles ainda não estejam com todos os sistemas prontos para nascerem. Ainda não se concluíram os 9 meses, o tempo para maturação céfalo-caudal e próximo de estar, de todos os sistemas, de toda a sua anatomia e a sua fisiologia. Mas o espírito está ali, e o espírito sente, o espírito percebe as frustrações dessa mãe e desse pai, a ideologia dessa mãe e desse pai, os sentimentos dessa mãe e desse pai. Tanto é que experiências de uma mãe grávida se refletem depois na vida adulta daquele filho que se tornou um adulto depois. Se a mãe sente raiva, se a mãe sente medo, isso depois vai aparecer invariavelmente. Significa que aquela criança, aquele ser humano que está em formação, está formando-se no útero materno, ele já percebe a energia do ambiente onde ele vai viver. E lhe foi dito a ele que ele iria viver naquele ambiente e que ele precisava aquela experiência para viver ali. Daí, na hora menos pensada, ocorre o fato funesto do aborto, gerador de tantos distúrbios, gerador de tantas decepções, de tantos desencantos, de tantos desencontros para diversas encarnações. Queridos irmãos, a doutrina dos espíritos, ela é iluminativa, ela é informativa, ela nos subsidia com a série de premissas valiosíssimas, científicas. Estamos falando do Espiritismo ciência, que nos subsidia nas minúcias, nos detalhes de todo e qualquer assunto que a gente queira desenvolver. A doutrina espírita tem resposta. Informemo-nos. O que nos convém, o que não nos convém, para que as nossas ações,
as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam de conformidade com o amor, com a paz, com a verdade, com a bondade, com a utilidade. Podemos ser úteis a irmãos nossos quando nos predispomos a permitir que eles venham através de nós matricular-se na escola da Terra. Podemos ser muito úteis. Eles também podem ser muito úteis a nós, porque algo nós temos a ensinar-lhes e muito eles têm a nos ensinar. Cada vez mais comprovamos isso. A literatura espírita multiplica-se. Quantos autores das obras complementares de Allan Kardec? Olha só, Emmanuel, através de Chico Xavier, André Luiz, através de Chico Xavier, a veneranda Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Quantos e quantos irmãos nossos que se multiplicam no mundo, trazendo-nos informações iluminativas sobre o que nos convém e o que não nos convém. Estamos num momento muito, muito valioso de todos os espíritos aqui da Terra, encarnados e desencarnados. Estudemos, analisemos, questionemos, aproveitemos o nosso tempo estudando obras técnicas, científicas, que clareiam a nossa mente e que nos mostram como caminhar para a vida, como caminhar para a felicidade, como caminhar para o amor, como caminhar para a paz, a nossa paz e a paz de tantos que de nós se aproximarem, com bondade, com verdade, com utilidade. O Pai de amor e de bênçãos nos informa. O Pai de amor e de bênçãos espera pelo nosso amor e pelas nossas bênçãos. Ó Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Ó meu Pai, que venha a nós o Teu reino. E do meu reino não vai nada? Será que eu não posso ser, sim, um agente mais contributivo? Será que se eu estou na Terra, fazendo algum trabalho para o amor, para a bondade, para a utilidade, para a verdade, e eu estou tendo acesso a uma série de informações, porque Deus tem planejamento muito bom, sério, profundo, para mim e para aqueles que de mim se aproximarem. O Espiritismo não condena nada, informa. O Espiritismo nos diz, nos informa, nos traz os subsídios técnicos, científicos, para que a gente não cometa mais erros, para que a gente saia do lugar da ignorância e passemos para o lugar do conhecimento, da luz, da verdade, da bondade, da utilidade. Jesus precisa de nós na obra da redenção da humanidade. Jesus por nós espera, na mesma medida que por Jesus todos nós estamos esperando. Queremos que Jesus nos oriente. Jesus diz que é a nossa fé que nos salva. Então, façamos a nossa parte, com mais verdade, com mais bondade e com mais utilidade. Queridos irmãos, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, tanto carinho, tanta proteção espiritual, e oremos muito por aqueles que abortaram, e oremos muito também por aqueles
que promoveram o aborto e por aqueles que foram abortados. São irmãos nossos carentes de carinho, de consolo, de oportunidades para a paz, para o amor. Graças a Deus por tanta proteção e ficamos todos em paz. Permaneçamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Que assim seja.